Nós saudamos a todos com a paz do Senhor, aos que estão em casa, aos que estão aqui presentes. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é motivo de muita alegria estarmos mais uma vez na presença do Senhor. É motivo de muita alegria estarmos presentes ante a face do Senhor, para juntos louvar o seu nome, engrandecer o seu nome, e na grandeza da santidade do Senhor, receber dele hoje a palavra do Senhor, através de mais uma lição importantíssima, meus irmãos, que hoje vai falar sobre família. E nesses tempos difíceis, aliás, uma das coisas que a gente mais tem falado é que são tempos difíceis. E realmente, nesses tempos difíceis que nós vivemos, a família, por incrível que pareça, no mundo inteiro a família tem sido muito agredida por estar muito junta. O que não deveria acontecer, porque é justamente da união das famílias que deveria vir a força da sociedade. Mas nós sabemos o quanto o inimigo tem lutado para acabar com as famílias e assim, acabando com a sociedade, acabar também com o cristianismo e assim tentar prevalecer contra as portas da igreja do Senhor. Mas o Senhor já disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém, queridos? Vamos então louvar o Senhor na noite de hoje, ouvir a sua palavra e pedir a Ele que fale conosco. Amém? Vamos orar nesse momento. Amado Deus, soberano Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e eterno nome, ó Deus. Mais uma vez aqui estamos, Pai Santo, diante da tua face, agradecidos por mais um dia de vida, agradecidos pela morte de Cristo na cruz, que nos deu a oportunidade de nos achegar ante a tua face, ó Deus. Agradecemos pela oportunidade de termos sido feitos filhos teus. E agradecidos estamos, Pai Santo, de tal forma que queremos te pedir que aceites o nosso louvor, ouças a nossa oração, Pai, pois por misericórdia tu tens nos dado a oportunidade de louvar o teu nome. Ouve, pois, a nossa oração, inclina os teus ouvidos e ouve o clamor do teu povo. Aceita o nosso louvor, nós te pedimos, e fala conosco. Acima de tudo, precisamos ouvir a tua voz na noite de hoje. Em Cristo Jesus te oramos agradecidos. Amém, Senhor Deus. Glória a Deus. Quero pedir aos irmãos ajuda agora para louvar o Senhor, com o hino 432 da harpa. Mas eu peço ajuda mesmo, irmãos, porque o cantor da igreja não sou eu, amém? Então cante comigo, vamos louvar o Senhor com o 432. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar no teu amor. A minha alma louva Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir. A minha alma louva Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma louva Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava Salvador,
puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Vem onde vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus. Que nós possamos então verdadeiramente pedir ao Senhor que a nossa alma seja lavada pelo sangue do Cordeiro e que assim nós possamos verdadeiramente dizer que somos para sempre do nosso Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus e agora com a palavra o pastor Wesley com a lição da escola de hoje. Amém? Paz do Senhor a todos. Glória a Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Os nossos irmãos que nos acompanham nesta noite pelas mídias sociais, os nossos irmãos que aqui estão participando desta transmissão, que o Senhor Jesus possa continuar abençoando as nossas vidas, que a graça do Senhor possa ser permanente sobre nós. Nós vamos fazer a nossa leitura, hoje a lição de número 12, que tem como título A Conduta do Crente em Família. O nosso texto áureo, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 31. Nós vamos ler o texto áureo, como também a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos, você que está em seu lar, apanhe a sua revista para que juntos possamos fazer esta leitura e acompanharmos a palavra do Senhor nesta noite. Diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Leitura bíblica em classe, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 5, o versículo 21 ao 33, e depois o capítulo de número 6, do primeiro versículo ao versículo de número 4. Passamos a leitura da palavra do Senhor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo,
e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. Vamos orar neste momento, pedindo ao Senhor que mais uma vez possa nos trazer entendimento, compreensão da sua palavra. Bendito Deus, continuamos na tua santa presença nesta noite. Senhor, nesta hora em especial, pedindo ao Senhor que o teu Espírito Santo possa nos iluminar, nos trazer compreensão, entendimento da tua palavra. Senhor, que nesta noite, cada um de nós, ó Pai, maridos, esposas, pais, filhos, todos possam ser edificados por esta palavra, todos possam compreender as suas responsabilidades que cada um tem diante da família. Portanto, que o teu Espírito Santo nos dê compreensão e que o teu Espírito Santo nos capacite a vivermos em conformidade com a tua palavra, com o teu querer. No nome de Jesus, nós te pedimos assim agradecidos. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, hoje é uma lição muito importante para as nossas vidas, pois fala da família. E a família é a célula máter da sociedade. Sem família não existe sociedade. Sem família não existe igreja. Sem famílias não existe cidade. Sem famílias não existe estado. Portanto, a família ela é o pilar da nossa sociedade. E por ser a família o pilar da sociedade, como bem disse aqui o irmão Neemias, ela tem sido atacada pelo inimigo das nossas almas. Ela tem sido duramente subjugada pelo inimigo das nossas almas. Mas nesta noite nós vamos aprender um pouquinho com a palavra do Senhor a respeito daquilo que Deus estabeleceu. Sendo Ele o Criador da família, Ele estabeleceu leis, estabeleceu uma ordem dentro da família para que nós cumpríssemos estas ordens. E se assim o fizermos, a nossa família será uma família feliz, uma família alegre na presença do Senhor. Mas a partir do momento em que nós não observarmos, nós não cumprirmos aquilo que a palavra do Senhor estabelece, aquilo que aquele que é o Criador da família estabelece, nós não conseguiremos viver uma vida alegre, uma vida feliz em família. E nesta noite, nós gostaríamos de começar falando sobre o que é família. Este termo tem sido deturpado ao longo dos anos. A sociedade em que nós vivemos é uma sociedade que tem sido, infelizmente, influenciada por movimentos, e estes movimentos têm deturpado a família. Um dos movimentos que se tem e que tem feito com que a família seja deturpada é este movimento que é tão conhecido e que aparentemente ele nasce ou nasceu com uma proposta a princípio parecendo muito boa, mas com o passar do tempo tem se tornado nocivo à família, pois ele não tem um viés bíblico, mas ele tem um viés marxista, de onde surge
pensamentos que são trazidos não para fortalecer a família, mas para dividir a família e para enfraquecer a família. E o movimento feminista, que tem esse viés marxista ou neomarxista, tem feito com que a família, aquelas pessoas que compõem a família, os membros da família, eles têm perdido a sua real importância e a sua real responsabilidade no seio da família. E isto, como disse, é muito nocivo, traz um prejuízo muito grande à família. E isto tem influenciado a família não cristã e também tem influenciado a família cristã. E o viés que eles pegam é justamente dentro do contexto em que a palavra do Senhor começa a falar a respeito da mulher ser submissa ao seu marido, e daí pega um viés completamente fora dos padrões estabelecidos pela palavra do Senhor, pega padrões que tem como visão destruir a família e parece trazer uma libertação da mulher deste, entre aspas, jugo que a palavra do Senhor estabelece. Mas quando Deus diz para a mulher ser submissa, não é a mulher estar debaixo do sapato do homem, como o movimento feminista pensa que assim o é. E esta família, ela tem sido tão atacada que alguns outros movimentos, os movimentos LGBTs, que têm também lutado contra a família, contra a base da família, e circula um vídeo na internet de uma pessoa em que ela diz que o movimento LGBT, ele cometeu algumas falhas, e uma das falhas que ele cometeu foi justamente eles quererem a formação de uma família diferente, que na verdade o objetivo do movimento LGBT, que tem esse viés também marxista, não é consolidar uma família diferente, mas na verdade é destruir a família. E logo após a fala dessa pessoa, ela é amplamente aplaudida pelo auditório que ali estava escutando aquela palestra, estava participando daquela palestra. Então há uma necessidade de nós falarmos sobre família, particularmente ou individualmente. Nós, como igreja do Senhor, nós não temos nenhuma objeção a pessoas, mas nós temos objeção a ideias. Quando o movimento se levanta, seja ele qual for, e apresenta viés que são contrários aos princípios estabelecidos pela palavra do Senhor, naturalmente, nós somos contra tudo aquilo que vá ser contrário aos princípios estabelecidos por Deus. Portanto, respeitamos a todas as pessoas, respeitamos a todos, mas não podemos negar a nossa fé e não podemos deixar de falar aquilo que a palavra do Senhor estabelece para nós como família. E família é o homem, a mulher e a sua prole. É o homem, a mulher e seus filhos. O que passar disso, a sociedade pode reconhecer, mas o Deus da Bíblia Sagrada, ele não reconhece. E não é falta de amor, mas é um Deus que é justo, que da maneira que ele estabeleceu, é desta maneira que deve ser.
seja estes movimentos com este viés marxista ou neomarxista, que tem como princípio formar uma família diferente ou destruir a família completamente, eles têm uma visão contrária à palavra do Senhor. E destruir a família é destruir a sociedade. Ter uma família diferente também é destruir a sociedade. Não existe nenhuma outra maneira de se ter filhos, de se gerar filhos neste mundo, se não for pelo princípio estabelecido por Deus. Alguém pode dizer: olha, mas nós podemos fazer uma inseminação artificial. Pode fazer, mas o princípio estabelecido por Deus não tem como mudar. Seja um casal hétero, ou seja uma dupla de homo, não tem como mudar. Para se ter filhos, é necessário a parte masculina e a parte feminina. É necessário o óvulo, mas também é necessário o sêmen, o espermatozoide. Não tem como se gerar filhos se não partir desse princípio. Então, nós precisamos compreender isto, que família, ela começa no casamento. Casamento de um homem com uma mulher e que geram os seus filhos. E aí forma a família. A família estabelecida por Deus, aos moldes da primeira família que Deus estabeleceu neste mundo. Quando Deus criou Adão e Eva e deu a eles a capacidade de reprodução. E a partir de Adão e Eva, o mundo ele foi sendo povoado até chegar nos dias que nós vivemos hoje. Portanto, família é o homem, mulher e os seus filhos. E, como disse, parte do princípio do casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel. A palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia nesta noite e acompanhasse conosco o que Mateus ele escreve, reportando as palavras do Senhor Jesus no capítulo de número 19, o versículo de número 4 ao versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Casamento é um homem e uma mulher, portanto, heterossexual. Ele deve de ser monogâmico. O casamento, a família, não há espaço para uma terceira pessoa se envolvendo em meio aos cônjuges. O homem não pode ter outra mulher, e a mulher não pode ter outro homem. O casamento é monogâmico. Podemos dizer que quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou Adão para Eva e Eva para Adão. Não havia uma outra mulher, não havia um outro homem. Casal monogâmico e indissolúvel. Só existe uma possibilidade do nosso casamento terminar. É como diz a palavra do Senhor: até que a morte os separe. Sabemos que vivemos em tempos difíceis, às vezes por escolhas erradas, há separações, mas no princípio não foi assim. Não é esta maneira que Deus estabeleceu para
o casamento. E, dito isto, nós queremos nesta noite começar então a falar a respeito do relacionamento do marido e da mulher. A mulher, diz a palavra do Senhor que a mulher ela deve ser submissa. E quando vamos falar de submissão, nós precisamos primeiro falar do que submissão não é. Porque às vezes quando falamos de submissão, as pessoas entendem que a mulher deve de ser inferiorizada, a mulher deve ser humilhada, a mulher não pode ter voz, e não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Então nós precisamos entender o que não é submissão. Não é submissão, não é ser espancada, humilhada, inferiorizada, degradada, ridicularizada. Isso não é uma mulher ser submissa. Isto é uma mulher ser humilhada por aquele que deveria amá-la. Isto é o retrato de uma mulher que ela, como a parte mais frágil, que carece de cuidado, que carece de amor, que carece de carinho, ela está sendo deixada de lado. E não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. A mesma Bíblia que diz que a mulher deve ser submissa, ela também diz que o homem deve amar a sua mulher, a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Submissão no sentido, agora nós vamos falar o que submissão é, o sentido de dependência, o sentido de ser obediente, mas esta obediência ela é no Senhor. Nenhuma mulher, ela pela palavra de Deus, pela escritura sagrada, nenhuma mulher ela deve ser obediente ao seu marido, ou nesse aspecto, da submissão, ser submissa ao seu marido, com a visão que o mundo tem de submissão, quando este quiser impor a ela aquilo que a palavra do Senhor não estabelece, aquilo que é contrário à palavra do Senhor. E é muito simples nós compreendermos e entendermos isto. Ou podemos dizer que uma mulher que seja submissa a Deus e a sua palavra, naturalmente ela será submissa ao seu marido. É impossível uma mulher dizer que ela é submissa a Deus e não é submissa ao seu marido. É impossível uma mulher dizer que ela faz aquilo que a Bíblia diz, aquilo que o Senhor diz, quando ela não se submete ou não se coloca como uma auxiliadora do marido. Podemos dizer que Deus, Ele deu uma missão ao homem, e Ele deu ao homem a esposa, para que esta fosse companheira, ajudadora, para que esta o ajudasse no cumprimento desta missão. Portanto, quando a Bíblia fala de submissão, esta mulher está ao lado do seu esposo, ajudando, sendo companheira, sendo um ombro amigo, para que juntos eles possam cumprir o papel de líderes da família. O homem é o cabeça da mulher, mas a mulher é auxiliadora do homem, é ajudadora do homem, é sua companheira nesta missão da administração do lar, nesta missão da administração da família. Portanto, que nós possamos entender que quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa, ela não traz uma opressão sobre a mulher, mas na verdade ela traz à mulher uma missão ou uma submissão de ser ajudadora do seu esposo na criação dos filhos, na formação desta família.
portanto, os movimentos que têm este viés marxista, eles querem colocar na cabeça das mulheres que o que a Bíblia diz a respeito da mulher ser submissa é a mulher estar completamente sendo oprimida pelo seu esposo, pelo seu marido. E aí se cria então este movimento falando que a mulher tem que se libertar desta condição de ser submissa, que ela deve de ser, na realidade ela não pode ser a oprimida, mas na verdade querem colocá-la como sendo uma opressora, querem desvirtuar a palavra do Senhor. Mas o modelo bíblico do casal, o modelo bíblico de família, o modelo bíblico de esposa, aquilo que Deus estabeleceu para a esposa fazer, é tudo pautado, é tudo respaldado pelo amor e pelo respeito. E falando do amor, agora nós vamos falar exatamente a respeito do marido amar a sua mulher. Podemos aqui fazer um trocadilho de palavras. Uma mulher amada, ela facilmente será submissa. Um marido que tem uma esposa submissa, facilmente ele também vai amá-la. O marido que ama a sua esposa, ele nunca vai usar deste quesito, submissão, para subjugar a sua esposa. Em hipótese alguma, ele vai fazer isso. Antes, ele vai cuidar da sua esposa. Antes, ele vai protegê-la. Ele vai procurar atender a sua esposa em todas as suas necessidades. Vai defendê-la, para que esta possa se sentir segura e protegida. Ele também fará com que a sua esposa, ela seja sempre a sua namorada. Nós vivemos num tempo em que muitos homens, ao chegarem a uma determinada idade, eles querem trocar de esposa, querem arrumar uma esposa mais nova, mais bonita na aparência física, mas o que a Bíblia nos ensina não é assim. Salomão, ele escreveu e disse que é para nós nos alegrarmos com a mulher da nossa mocidade. A palavra do Senhor nos ensina que nós não podemos e não devemos, em hipótese alguma, abandonar a nossa esposa, abandonar aquela a quem um dia fizemos promessa e juras de amor, que estaríamos ao seu lado todos os dias, que cuidaríamos, que a protegeríamos, que seríamos o provedor do lar, que cuidaríamos dela e faríamos com que ela se sentisse segura. E ao chegar a uma determinada idade, ele, como se sentindo aquele que não envelhece, ele se sentindo como aquele que também não fica feio, ele decide a trocar de esposa. E isso é completamente contrário aos princípios que são estabelecidos pela palavra de Deus. O marido deve amar a sua mulher. Ele deve estar pronto para morrer no lugar dela, se preciso for. Por isso que a Bíblia diz que o homem deve amar a sua mulher, como Cristo amou a sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O homem deve de estar disposto, tem que estar disposto a dar a sua vida para que a sua esposa não morra. Assim como Cristo morreu, deu a sua vida por nós que somos a sua igreja, que somos o seu povo. Gostaríamos também de ler primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, o versículo de número 7.
chamando um pouquinho a atenção do marido, do esposo, para este versículo. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Não cumprir o mandamento bíblico de amar a nossa esposa, não cumprir o mandamento bíblico de proteger a nossa esposa, não cumprir o mandamento bíblico de fazer com que a esposa se sinta segura, faz com que as nossas orações não sejam ouvidas por Deus. Não sendo cumpridores da palavra do Senhor, não cumprir estes preceitos, estes mandamentos estabelecidos pela palavra do Senhor, implica em nós não sermos aceitos diante de Deus. Quem ama, o marido que ama, ele deve de cuidar, deve dizer que ama a esposa, deve dedicar tempo à esposa, deve procurar agradar a esposa. O homem, muitas das vezes, se sente, ou não se sente, mas talvez tenha uma certa dificuldade em dizer que ama. E o marido, ele deve falar para sua esposa que ele a ama. E ele deve manifestar este amor, ele deve provar este amor, cuidando, dedicando tempo e procurando agradar a esposa. Infelizmente, nós vivemos num tempo em que os maridos têm falhado. Uma, porque não dizem que ama. Outra, porque não cuida. Outra, porque muitas das vezes não dedica um tempo à esposa. A esposa é quase que como um móvel, quase que como um objeto, que só é visto em um momento de necessidade. Portanto, isso é contrário à palavra de Deus. E quando nós agimos mal desta maneira, o apóstolo Pedro, escrevendo, disse que as nossas orações, elas podem ser impedidas, ou elas serão impedidas. O Senhor não nos ouvirá. E o apóstolo Paulo, ele faz aqui essa analogia. A mulher deve se submeter ao marido como a igreja a Cristo. Ou seja, nós como igreja do Senhor, nós somos dependentes do Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Cristo. E também obedientes à palavra de Cristo. E por que somos? E por que agimos desta maneira? Justamente por causa da outra analogia que o apóstolo Paulo diz, que o marido deve amar a sua esposa, como Cristo ama a sua igreja. Se por um lado a esposa deve ser submissa ao esposo, e é uma submissão voluntária, não é uma submissão forçada, mas voluntária, de livre e espontânea vontade. Assim, o marido deve amar a sua esposa. E se ele amar a sua esposa, como eu disse aqui anteriormente, a sua esposa lhe será submissa. Falando isto, agora nós queremos dizer e falarmos a respeito das prioridades dentro do lar. Falamos da submissão da esposa ao esposo, e falamos do amor que o esposo deve dedicar à esposa.
Agora nós vamos falar das prioridades dentro do lar. A prioridade do esposo não são os filhos. A prioridade do esposo é a esposa. A prioridade da esposa não são os filhos, é o seu marido. A prioridade dos pais são os filhos. Isso precisa de ser entendido. Nós precisamos entender, e talvez a mulher até um pouco mais, por causa da afetividade, por causa de muito tempo dedicado aos filhos, a mulher, por um determinado momento, ela passa a dar mais atenção, a ter como prioridade mais os filhos do que o esposo. Se fizer isto, o casamento não vai dar certo. Do contrário, se o esposo também assim fizer, dar mais prioridade aos filhos do que à esposa, o casamento também não vai dar certo. Precisamos entender uma coisa: o casamento começa com o marido e a mulher, esposo e esposa, e ele vai terminar exatamente desta maneira, porque os filhos nascem, merecem e deve de assim fazer, amar os filhos. É claro que no momento da vida dos filhos, quando são ainda pequenos, ainda são totalmente dependentes dos pais, é claro que vai ter um tempo dedicado mais a eles, mas logo quando se passa esse tempo, a prioridade deve voltar à sua normalidade. A prioridade do esposo é a esposa, da esposa é o esposo. Se fizer contrário disto, infelizmente, vai dar errado, não vai dar certo. Não tem como dar certo, não tem como funcionar bem, porque foge ao princípio estabelecido. Como eu estava dizendo, se casa, se tem os filhos crescem, e aí eles vão formar a família deles, e quem está sozinho novamente? O marido e a mulher, o esposo e a esposa. Portanto, nunca deve ser prioridade do homem ou da mulher os seus filhos. A prioridade é de um para com o outro. E em um segundo momento, a prioridade de ambos, ou seja, do casal, dos pais, são os filhos. E como a nossa leitura desta noite e a nossa lição, ela fala a respeito de relacionamento familiar, nós, de uma maneira simplificada, falamos do relacionamento do casal. Nós queremos agora falar do relacionamento de pais e filhos e pais. A palavra do Senhor diz, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o texto que nós lemos aqui nesta noite, a partir do capítulo de número 6 e o versículo de número 1, vai começar a falar agora do relacionamento dos pais e dos filhos. E o apóstolo Paulo, ele inicia dizendo: filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo, isto é correto, isto é certo. E obedecer é alguém que seja submisso, é alguém que seja flexível, mesmo porque os filhos não têm a experiência que os seus pais têm, não têm o conhecimento que os seus pais têm, e portanto eles devem obedecer. Se cada um de nós formos fazer uma análise, ou da nossa vida como filhos, ou da nossa vida como pais,
vendo os nossos filhos, ou em relação àqueles que estão à nossa volta, nós sempre vamos compreender e entender uma coisa, que filhos desobedientes trazem problemas para as suas vidas. Filhos que querem viver longe dos pais, que querem fazer aquilo que seja de acordo com a própria vontade deles. Na palavra do Senhor nós temos o exemplo do filho pródigo, aquele que saiu da sua casa, saiu da casa do seu pai, levando consigo parte da herança, e ele foi viver uma vida distante da casa do pai, uma vida dissoluta. Ele foi viver uma vida totalmente avessa àquela que ele vivia na casa do seu pai. E diz lá a palavra do Senhor, que lá, vivendo distante, ele perdeu tudo quanto tinha, ele gastou tudo quanto tinha, e a sua situação foi tão terrível, que ele foi apacentar porcos, e pior do que apacentar porcos, a fome era tão grande, a necessidade era tão grande, que ele desejou comer o que os porcos comiam. Isto é algo terrível. E vivemos num tempo em que os filhos têm sido muito mais rebeldes do que obedientes. Vivemos em um tempo em que os filhos não têm vivido uma vida de submissão aos pais. E como é que nós observamos isto? O reflexo fora do lar, o reflexo fora da casa, fora da família. As mesmas crianças, os mesmos filhos que dão trabalho excessivo aos professores na escola, são estes mesmos que são desobedientes aos pais dentro de casa. Aqueles que não respeitam o patrão, não respeitam as autoridades, sejam as autoridades militares, sejam as autoridades eclesiásticas, aqueles que não se submetem à autoridade, aqueles que não são flexíveis ao atender a uma ordem ou a um pedido de uma autoridade, são os mesmos que também não obedecem ao pai, não obedecem à mãe. E por que assim o fazem? Porque os pais não souberam educar os filhos. O reflexo da nossa sociedade, aquilo que nós vemos na nossa sociedade hoje, às vezes criticamos o adolescente, às vezes criticamos o jovem, mas na realidade somos nós, pais, que somos responsáveis por aquilo que está acontecendo. Porque o filho não tem uma predisposição para ser obediente, para ser submisso, para se colocar numa condição de reconhecer a autoridade daquele que o conduz ou daquele que deveria ser o seu condutor. Portanto, fica este alerta para os pais. Mas, falando aos filhos, filhos, sede obediente aos pais no Senhor. Assim como a mulher não deve estar sujeita ao seu marido, não deve ser submissa ao seu marido, quando este lhe impõe condições que são contrárias à palavra do Senhor, assim também os filhos não devem ser submissos aos pais quando estes lhes impõem condições que são contrárias aos princípios estabelecidos pela palavra do Senhor. Portanto, aqui diz o apóstolo: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é
justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar o pai e a mãe é cuidar destes, é ser submisso a estes, quando estes estão também submissos a Cristo. Se os pais estiverem submissos a Cristo, não exigirão nada de seus filhos que não esteja em conformidade com a palavra do Senhor. Estes amarão seus pais, honrarão os seus pais, cuidarão de seus pais, farão com que os seus pais se sintam bem, porque aprenderam assim com os seus próprios pais e aprenderam assim com a palavra do Senhor. Relacionamento dos pais e os filhos. Agora falando um pouquinho mais aos pais. E quando digo aqui pais, estou dizendo pai e mãe. Às vezes, o grande problema que enfrentamos é que o marido acha que a responsabilidade da educação dos filhos é da esposa. E a esposa acha que a responsabilidade da educação dos filhos é do marido. E não é assim. A responsabilidade é de ambos. E ambos devem estar alinhados, afinados, para que possam falar uma coisa só. Um exemplo simples é que se o filho ou a filha chega para a mãe e fala assim: posso sair? A mãe diz não. Aí chega para o pai e pergunta: posso sair? O pai diz: pode. Conflito. Os dois devem estar alinhados em um só propósito, em uma só maneira de conduzir os filhos, né? Se quer abrir mão, deve os dois primeiro conversar, para que depois aquele que disse não ou aquele que disse sim em uma determinada situação venha e mude aquilo que foi dito, aquilo que foi falado. Portanto, é responsabilidade dos pais, do esposo, da esposa, do pai e da mãe, a responsabilidade da educação, da criação dos filhos. Outra coisa, não se terceiriza educação. A escola não é responsável pela educação. Como já é uma frase muito citada, a escola, ela está ali, os professores ali estão para abrir a janela do conhecimento. Educação é berço, é casa, é família, é pai, é mãe. E muitos pais abrem mão disto, terceirizam. Outra hora, acha que a igreja é responsável pela educação dos filhos. A igreja não é responsável pela educação dos filhos. A igreja pode pode até auxiliar, pode pela palavra de Deus, amaciar o coração destas crianças, destes filhos, para que estes sejam obedientes aos pais. Mas a educação não é responsabilidade da igreja, é responsabilidade da família, não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade da professora da escola bíblica, não é responsabilidade da tia que cuida do departamento infantil, em hipótese alguma. Ela pode até ajudar, pode até ser uma cooperadora nesse processo, mas a responsabilidade, ela é dos pais. Porque diz assim a palavra do Senhor, que os pais não devem provocar a ira aos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Os pais, por sua vez, e me permitam dizer que mais as mulheres têm esta capacidade de irritar os filhos.
Irritar é fazer com que o filho se sinta, né, como alguém que está sendo provocado. Irritar é tornar algo incômodo, como por exemplo, repetir a mesma coisa em poucas frações, ou em pouca fração de tempo, a mesma coisa. Isto irrita. É melhor dar um castigo para o filho, proibir ele de usar o celular, o computador, o tablet, uma coisa que ele goste muito, do que ficar o dia todo falando a mesma coisa. Isto irrita, isto traz uma sensação, né, incômoda. Já ouvi filhos dizer: eu prefiro que me dê uma coça do que ficar o dia inteiro, né, só falando. Não, isso é irritar. Isso faz com que o filho se sinta incomodado. Isso faz com que o filho tenha vontade de sumir, sair daquilo ali, porque aquilo está incomodando. Isto não é educar, isto é irritar. Mas o que se deve fazer antes? Ou seja, ao invés de irritar, deve fazer o quê? Criar na doutrina princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Aqui está falando de o crente, a conduta do crente em relação à família, a conduta do cristão em relação à sua família, dos pais em relação aos filhos, é criar eles na doutrina que a palavra do Senhor estabelece para nós. A outra coisa que precisa de fazer é admoestação, porque às vezes nós até ensinamos o que a palavra do Senhor diz, o que a palavra do Senhor ensina, o que a palavra do Senhor traz para nós, mas às vezes nós não admoestamos. O que é admoestar? É reprovar o nosso filho, a nossa filha, quando ele faz algo de errado. Às vezes passamos a mão na cabeça, colocamos panos quentes. É necessário reprovar. Não é só aconselhar, é necessário repreender, é necessário reprovar. A educação capacita, mas é necessário a admoestação. Porque se você não admoestar o seu filho, se você não reprovar atitudes do seu filho, atitudes erradas, claro, se você não repreender o seu filho diante dessas atitudes, o seu filho nunca será uma pessoa madura, vai se tornar um adulto imaturo, vai se tornar um adulto que tudo que ele quiser tem que acontecer, tudo que ele, como diz, sonhar, aquilo tem que virar realidade, e a vida, ela não funciona desta maneira. Ele precisa de entender que na escola alguém vai o reprovar. Se ele estiver trabalhando em algum lugar, ele terá atitudes que alguém vai reprovar. E isso faz com que a criança se torne madura. Ela começa a entender que aquilo que o pai disse, aquilo que o pai ensinou, aquilo que o pai falou, de fato é necessário ser feito daquela maneira, porque ele vai começar a ver do outro lado. Ele vai começar a entender que as coisas não acontecem tudo da maneira que ele quer, na hora que ele quer. Tudo tem o seu tempo. Hoje nós vivemos em uma geração que não se pode falar não para nada, nem para aquilo que eles querem fazer, nem aquilo que eles querem ganhar. Dizer não ao filho, reprovar o filho, é uma forma de amar, ou podemos dizer, é a verdadeira forma de amar.
é a verdadeira forma de amar. Quando nós reprovamos uma atitude errada do nosso filho, nós estamos mostrando para ele que nós o amamos. Quando nós admoestamos ele, repreendemos ele, falamos: olha, não é assim, olha, se você fez, olha o que aconteceu, mas se você tivesse tomado uma outra atitude, olha como que ia acontecer. Abrir os olhos dos nossos filhos. Poderíamos dizer que ensinar eles pensarem, eles raciocinarem. Quando eles tiverem que tomar uma decisão, tomar uma atitude, eles vão aprender a pensar nas consequências de uma maneira ou de outra maneira que eles fizerem. Uma maneira que vai dar certo e uma maneira que vai trazer sérias consequências. E hoje a sociedade, as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, não aceitam repreensão. Não aceita alguém dizer: olha, você fez isso errado, não é dessa maneira que se faz. Não é atitudes assim que nós esperamos de você. E aí já fica todo, né? Não pode fazer isso porque senão a criança fica deprimida. Não fica, não. Não precisa de humilhar a criança quando for admoestar. Não precisa de humilhar o filho quando for repreendê-lo. Não é isso que nós estamos falando. Mas é mostrar que existem consequências para cada atitude que nós temos. Filhos que o pai entre aspas, é obrigado a dar tudo o que ele quer. Isso não existe em lugar nenhum. É preciso aprender a esperar. É preciso aprender a não ter. A vida não é só ter. É muito mais não ter do que ter. Na nossa vida, e nós precisamos que os nossos filhos aprendam isto conosco, é necessário que eles sejam educados desta maneira, que na vida eles vão ter muito mais decepções, vão ter muito mais frustrações do que conquistas. Às vezes acontece dessa maneira, e nós precisamos preparar os nossos filhos. Nós, como cristãos, precisamos preparar os nossos filhos. Nós precisamos capacitar esta geração a ser uma geração diferente do que algumas que já estão aí se perdendo. Então você que tem o seu filho, cuide dele, ame o seu filho, da mesma forma que nós estamos falando aqui para admoestar, repreender e reprovar, também elogie ele quando ele fizer algo certo, né? Presenteie ele quando ele fizer algo certo, algo que é correto, incentive ele. Para quê? Para que ele possa também se sentir valorizado, que ele também possa se sentir alguém que também tem acertos na vida, também toma decisões certas na vida. Então é necessário também fazer assim, elogiar, trazer uma palavra de ânimo, uma palavra que possa criar nele uma expectativa de buscar e de conquistar mais coisas para a sua vida. Não pode faltar nenhuma das duas coisas, nem o incentivo, nem a repreensão. Não pode faltar a admoestação, também não pode faltar o conselho. Então, é desta maneira que nós devemos criar os nossos filhos. E esta é uma responsabilidade de ambos. É uma responsabilidade do pai, uma responsabilidade da mãe. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Aos pais o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos o dever de obedecer e honrar os seus pais. Assim o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família
que se porta conforme Deus planejou, conforme Deus estabeleceu, conforme Deus fez. Esses princípios são estabelecidos por Deus, e não cumpri-los é sermos desobedientes a Deus. Não cumpri-los é a certeza de que as coisas não irão bem no nosso lar, na nossa família. Que nesta noite, você pai, você mãe, você filho, você esposo, você esposa, possa fazer uma reflexão. Que juntos possamos nós fazermos uma reflexão, para que o nosso lar seja uma bênção. Às vezes as pessoas dizem que o lar, que a casa, é um lugar desagradável, é um lugar onde ele muitas das vezes não tem nem vontade de estar. Mas será que você tem desempenhado e cumprido o seu papel, esposo? Será que você tem desempenhado e cumprido bem o seu papel, esposa? Será que você, pai, você, mãe, tem procurado criar os filhos na doutrina, no temor da palavra do Senhor? Será que você tem admoestado o seu filho? E você, filho, tem sido obediente ao seu pai, à sua mãe? É nós refletirmos, porque é muito simples o esposo achar um defeito na esposa, a esposa achar um defeito no esposo. É muito fácil os pais às vezes dizer que este menino não é obediente, esta menina não é obediente, mas às vezes é eles que têm falhado. E às vezes é muito fácil os filhos dizer que os pais estão sendo extremistas, quando na verdade eles estão sendo rebeldes. Então é necessário esta avaliação. Nesta noite eu convido você a fazer uma avaliação, a você cristão, servo do Senhor. Como tem sido a sua conduta em relação à sua família? Como é que você tem agido em relação à sua família? Deus criou a família para que esta fosse feliz, para que um completasse o outro, para que houvesse a procriação, a perpetuação da espécie humana na face da terra. Deus assim estabeleceu. E se algo está dando errado na sua família, no seu lar, eu tenho certeza que a culpa não é de Deus, porque Deus criou e estabeleceu normas, e estas normas sendo cumpridas, o esposo será feliz, a esposa será feliz, os pais serão felizes, os filhos serão felizes, a família será feliz. Não olhe para a sua família como a pior família do mundo, mas seja você membro desta família. Se você é esposo, seja o melhor, procure ser o melhor esposo. Se você é esposa, procure ser melhor. Se vocês são pais, procurem ser melhor. Se vocês são filhos, procurem ser melhores. Às vezes nós olhamos a família de alguém e achamos que aquela família é uma família perfeita. Não existe uma família perfeita, nem aqui, nem em nenhuma outra igreja, nem em nenhum lugar do mundo. Todas as famílias têm os seus problemas, mas o que faz a diferença é quando nós somos humildes o suficiente para reconhecermos onde erramos, onde falhamos, consertarmos, para que haja harmonia, para que haja alegria, para que haja a bênção de Deus, para que haja a presença do Espírito de Deus na nossa família. Como em um desses dias passados nós falamos aqui, a pessoa que não pode faltar na nossa casa, na nossa família, é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você, na sua família, se vocês estiverem constantemente guerreando um com o outro, o Espírito Santo não se faz presente. Mesmo porque, quando o Espírito Santo está presente em uma família, não quer dizer que tudo vai dar certo, não. Mas quando o Espírito Santo está agindo numa família,
A certeza é que quando alguém erra, este alguém vai reconhecer o seu erro. Este alguém vai reconhecer, vai se colocar na condição de humilde e vai consertar aquilo que fez de errado. Se você não age assim, peça para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, esteja na sua vida e trabalhe na sua vida, porque é isso que o Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer no nosso lar, na nossa família. Não desista da sua família, mas ame a sua família, clame a Deus por sua família, e seja o melhor membro da sua família, ou que a tua família possa ter. Se cada um de nós, dentro da família, procurarmos sermos o melhor, com toda certeza, a nossa família será uma bênção. Agora, quando eu olhar para o erro da minha esposa, porque ela fez isso, eu também vou fazer desta maneira, a coisa não vai bem, vai dar errado. Mas procure ser o melhor. Se o outro ainda não está sendo o melhor, procure ser o melhor. Você vai constrangê-lo a também querer ser melhor. Pode ter certeza disso. Que Deus continue nos abençoando. Nós vamos orar neste momento e queremos juntos orar por nossa família. Você ore por sua família neste momento. Nós que aqui estamos também estaremos orando por nossa família e pedindo a bênção de Deus, para que cada um de nós possamos compreender e entender o nosso papel e a responsabilidade que Deus deu a cada um de nós. Lembre-se, família não é lugar de nós exigirmos os nossos direitos, mas é o lugar onde nós devemos cumprir os nossos deveres, a nossa obrigação. Senhor nosso Deus, estamos agradecidos a Ti por nesta noite estarmos reunidos aqui na Tua casa. Senhor, os Teus servos que aqui estão para a transmissão desta live, os nossos irmãos que estão em seus lares, ouvindo a Tua palavra, aprendendo com a Tua por esta oportunidade. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha trabalhar em nosso coração. Senhor, abençoe a cada família, a cada lar que nos assiste nesta noite. Senhor, a cada lar, cada família que nesta hora tem o desejo de fazer diferente para que sejam uma família feliz. Senhor, abençoa este esposo, esta esposa, estes pais, estes filhos, toma todos em Tuas mãos, que cada um possa compreender e entender a sua responsabilidade, aquilo que ele deve de fazer, independente daquilo que o outro tenha que fazer. Senhor amado, que nós possamos buscar e querer a cada dia, e que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar a cada dia, a ser o melhor membro da nossa família, a agir com mais responsabilidade, a agir mais em conformidade com a Tua palavra, pois nós sabemos que se cada um de nós assim fizermos, a nossa família será uma bênção. Se cada membro da família se propuser em buscar o Senhor e fazer aquilo que a Tua palavra ensina e diz, Senhor, a nossa família será uma família feliz, será uma família alegre, não haverá a ausência do Teu Espírito, mas o Teu Espírito estará na nossa família, no nosso lar, continuamente. Senhor, abençoe a cada família, aquelas que passam por momentos difíceis, Senhor, aquelas famílias que passam por momentos que o esposo já pensa em separação, a esposa já pensa em uma separação. Senhor, trabalha neste lar, trabalha nesta família, muda este coração, muda este sentimento, Senhor, que cada um possa se espelhar pela Tua palavra e fazer o que a Tua palavra diz, para que esta família seja restabelecida. Que o Teu Espírito Santo venha mover a cada coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também, ó Pai, por pais, por filhos, Senhor, que todos possam ser abençoados por Ti, que todos possam ser transformados por Ti, ó Deus, em pais melhores, em filhos melhores, esposa melhores, esposos melhores. Senhor, que a Tua bênção possa reinar e prevalecer em cada lar, em cada família. Supre todas as necessidades, cuida de cada uma das famílias. Nós Te pedimos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai,
a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos e com todas as famílias. Amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.